Buon San Marco a tutti, Sanica e Venite. Hoje é o dia de São Marcos, a gente vai falar sobre essa tradição moderna, né, que a Itália tenta sempre imbuir as pessoas, inclusive fazer com que os vênetos caiam nisso. Muitas pessoas novas caem bastante nesse discurso político, só que na verdade a gente está vendo que essa coisa de comemorar datas italianas e não as nossas datas que são vênetas acaba ocasionando uma forma de, digamos, apagar a história vêneta. É muito necessário que a gente se atente quanto a isso, porque, querendo ou não, quando você se insere e fica comemorando coisas que a Itália, o Estado italiano te impõe, você acaba apagando a história vêneta. É sobre isso o nosso vídeo, essa data de hoje, que é importantíssima para os vênetos, dia 25 de abril, conhecida como o Dia dos Vênetos, né, o Dia da República de Veneza. Existe uma grande comemoração hoje lá no Vêneto a respeito dessa data aqui, e na Itália é comemorado o Dia da Libertação. Vamos falar mais sobre isso, qual que é a importância para nós sobre a data dos Vênetos e por que a gente não deveria comemorar essa data aí italiana. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Se quiser apoiar o canal Lengua Mari, pode fazer parte do Clube dos Membros. Tem várias músicas aí, principalmente em vêneto, em língua vêneta, com letra em vêneto, tradução. E eu vou colocar mais conteúdo, por exemplo, documentários. Já tá, logo tá saindo aí. Muito bem, começamos o nosso vídeo. Olha só, o ponto principal aqui é uma guerra entre as nossas tradições, que são vênetas, nossas tradições desde antes do Reino da Itália, que é moderníssimo, né? Ele surge só no tempo moderno e é anexado, o Vêneto é anexado ao Vêneto de um modo forçado, inclusive. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro que eu recomendo, que é este daqui, olha só, 1866, a grande fraude, a grande farsa, né, que está em italiano, La grande truffa, il plebiscito di annessazione del Veneto all'Italia, o plebiscito de anexação do Vêneto à Itália, uma grande fraude. Então foi escrito aqui pelo Ettore Beggiato, é um livro excelente, se você quiser, eu deixei aqui o link, está aqui no chat e também no link aqui da descrição e vou deixar nos comentários fixados. Você pode ver que não tem muito a ver o Vêneto, né? Aquele lá, o Vêneto e o descendente do Vêneto fica comemorando essa data da libertação que eles comemoram hoje, mas sim a nossa data, o dia 25 de abril, o dia de São Marcos, o dia dos Vênetos. Por quê? O Dia de São Marcos, que é a data que a gente comemora hoje, tradicional dos Vênetos, é celebrada desde o século XI, ou seja, os anos 800 por aí. Enquanto o feriado da libertação, o feriado italiano, tem apenas cerca de 80 anos. Ele começa lá em 1946. Então, a gente não pode aceitar que uma data de 1946 apague uma tradição de mais de 1000 anos dos Vênetos. Enquanto o Estado moderno, ele tenta politizar o dia de hoje, né? Nós que somos vênetos, os descendentes de vênetos, celebramos a identidade que os nossos antepassados já carregavam muito antes de qualquer ideologia moderna existir. Então é importante que a gente não separe, que a gente separe e não misture uma coisa com a outra. Tirando aqui para vocês, olha só, e fazendo com que a gente entenda ainda melhor a importância dessa data aqui de São Marcos, a gente tem essa imagem que eu já vou deixar aí na tela para vocês. Vamos ver se eu conseguir pegar ela aqui. Já vou colocar ela aqui na tela. Então, nós temos o dia de São Marcos, e olha só o que tem também a tradição, e foi um vídeo, acho que eu falei para vocês ontem. Coloco aqui na tela para que a gente já tenha maior ciência. Vocês estão vendo que esse aqui é um dia do início que antecede, né? Que antecede o dia de São Marcos, mas também um dos grandes preparativos. Tem uma rosa ali, né, desenhada na Praça São Marcos, lá na capital Veneza, porque também é uma tradição desse dia. Nesse dia, os homens entregam as rosas ali para suas amadas, né, seja sua esposa ou namorada, em memória, em tradição de uma lenda, né? Dizem que é uma lenda, ou que tem acontecido mesmo, que é o tal do boccolo. Boccolo significa o botão de rosa em língua vêneta, o boccolo. Essa rosa vermelha aqui representa o sacrifício de um homem chamado Tancredi por Maria. Tancredi era um guerreiro medieval, uma tradição cavalerista, né, de cavaleirismo.
o verdadeiro símbolo de hoje, ele não é, de fato, ali um partido, então, né, um partido político, uma bandeira política. É esse bócol aqui para os vênetos, o botão de rosa vermelha que o homem vêneto entrega ali à sua amada. É uma tradição de afeto e honra que resiste ao tempo e às tentativas de substituição. E claro, como eu já mencionei para vocês, essa é uma tradição medieval que o Tancredi ele foi para a guerra lá, né? Contra os mouros na Espanha para ajudar. E aí então lá ele falece em cima de um jardim de rosas. E o seu amigo vai lá tentar acudi-lo e ele diz que, né, não tem mais tempo e ele dá uma rosa para o amigo dele levar até Veneza para sua amada, ele entrega e a partir disso começa essa tradição dos vênetos também, que é unida ao dia de São Marcos. Então, o ponto principal para nós no dia de hoje, 25 de abril, é São Marcos, que é o padroeiro da República de Veneza, a Sereníssima, o leão alado que representa força, justiça e fé também, né? Então, São Marcos é, na verdade, aqui a nossa festa dos dias de hoje, a festa dos Vênetos. Hoje acontece essa festa lá, tá? O Leão de São Marcos, ele não vai ser um símbolo de divisão, óbvio que não, mas é, na verdade, a união do povo vêneto sob a proteção do evangelista Marcos. Honrar São Marcos hoje é dizer que a nossa cultura é soberana. Soberana a essas bobagens estatais que a Itália promove, enfim, com um reflexo modernista da Segunda Guerra, que a gente pouco tem a ver com isso, tá? Então, a nossa tradição, a nossa cultura vêneta é soberana e a gente não precisa desses feriados importados pela política, nem dessas datas, que no Brasil não é feriado, né? Óbvio, mas eu estou falando sobre a questão italiana. A gente não precisa dessas datas importadas pela política italiana, sendo que a política italiana, na verdade, também faz parte dela um grande invasor do Vêneto, como vocês vão conseguir muito observar nesse livro aqui, né? La Grande Truffa, ou seja, está escrito em italiano, 1866, a grande fraude da anexação do Vêneto à Itália. A gente sempre precisa prestar atenção a essas coisas para não cair nesses problemas, nesses erros históricos. Eu vejo muitas pessoas lá no Vêneto, muitas vezes pessoas mais novas, comemorando o dia da libertação do fascismo na Itália, ao invés de comemorar essa data que é tradicional. O fascismo e a Itália, para nós, não significa absolutamente nada. É um estalo de dedo, uma coisa que pertence a esses invasores e não, de fato, ao Vêneto, à cultura vêneta. E, claro, aliado a isso, tem um prato típico que é comum, tradicional, de milênios, de séculos, né? De séculos na gastronomia identitária vêneta desse dia aqui, que é o risi e bisi, em Vêneto, né? Risi e bisi, que é o arroz com ervilha. Por que se come tradicionalmente, principalmente é um prato de entrada hoje em dia, o risi e bisi? Por que se come isso? Porque esse aqui era o prato oficial dos doges, do Doge de Veneza, para o dia de hoje. Na entrada, antes dele comer o banquete lá, ele comia o arroz com ervilhas, rigibisi, tá? Então é um prato que costuma-se a comer, todos os vênetos ali costumam comer no dia de hoje também, em símbolo disso, porque ele acaba sendo um símbolo de resistência cultural, né? Que acontece à mesa, enfim, para colocar em contraponto entre a nossa cultura e a cultura do restante dos invasores, né? Hoje, esse prato, então, é o risebisi, a culinária dos nossos antepassados, que trouxeram também, né, do Vêneto para o Brasil, querendo ou não, isso aí trouxe, porque veio junto com eles o nosso padroeiro, o padroeiro São Marcos, celebrando a nossa tradição também na mesa. Então, a politização social, ela tenta forçar, né? Forçar um aculturamento, ela tenta transformar o descendente de vênetos e também lá, o pessoal que está lá no Vêneto hoje, ou sejam os vênetos além-mar, que somos nós, eles tentam transformar um cidadão genérico, né? Desconectado da sua raiz específica e sempre, né? Desde o início que eu comecei a trabalhar com isso, até os dias de hoje, eu vejo que a grande maioria são muito genéricos, são pessoas que não conhecem a própria cultura, que só querem aprender italiano para utilizar aquilo como uma ferramenta para imigrar ou para ver os documentos, isso, aquilo, enfim. Claro que a gente precisa aprender o vêneto em primeiro lugar, porque é a nossa língua. O italiano, sem sombra de dúvidas, ele é uma necessidade ali para os vênetos, mas ele é uma necessidade em segundo plano. Então, basta que a gente saiba se virar um pouco ali em italiano, o restante é mais do que o necessário, né?
porque a nossa língua é o vêneto, e não a gente ficar se apegando a esse tipo de necessidades, que são necessidades impostas por um Estado invasor, né? É isso que acontece. Se vocês ficarem sempre se apegando a esse tipo de coisa, vocês serão basicamente sempre cidadãos genéricos, né? Genéricos que não serão respeitados por basicamente ninguém. Estarão sempre se pondo no papel de imigrantes que, enfim, imigrantes latino-americanos, né? Ou como qualquer imigrante que vem de fora, né? Vem da África e chega lá. Então vocês estão sempre se colocando nesse papel. Ah, eu sou basicamente igual a qualquer um que tenta ser reconhecido por essa forma, né? Por um estereótipo vazio. Bom, sinto muito, você está indo pelo caminho errado, sempre vai ser aquele que todo mundo quer expulsar, né? É isso que acontece. Então, descendente, principalmente nós, né, que somos os vênetos além mar, a gente não deve cair principalmente nessas armadilhas de substituição da nossa cultura, da nossa tradição, nem eles lá, né? Muito menos eles lá. Mas só que a gente tem um dever muito maior com isso, porque nós somos, de fato, uma resistência cultural que, a priori, não deveria ter sido tão manchada por o italianismo. Só que a gente vê, né, pessoas que não conhecem nada da sua história, que vivem no Brasil e querem ir para lá, ou, enfim, viver a sua cultura aqui, não conhecem nada e acabam introjetando uma coisa que não existe, né? Que é, eu sou italiano, né? Mas o que é o italiano? O italiano do Estado da Itália, o Estado moderno da Itália, que vende para você o como você deve ser italiano. Então, a gente não deve ficar trocando a nossa história real por uma narrativa social moderna, principalmente narrativas sociais que nos vendem essas datas fajutas aqui que não tem nada a ver conosco. Ser vêneto é um orgulho que não cabe nessas cartilhas políticas vazias, de esquerda, direita, fascismo, comunismo, blá, 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 blá. Esqueçam essas porcarias, esqueçam isso não cabe na nossa tradição, na nossa cultura. Hoje é o dia do padroeiro dos vênetos, é o dia dos vênetos, é o dia da pátria vêneta, é o dia da alma vêneta, e viva San Marco, e não essas porcarias italianas, modernas, né? Enfim, com todos os aspectos de o que vocês quiserem. Tá? Então, vamos sempre nos atentar para as nossas datas, para a nossa tradição, e não para essas porcarias italianas. Deixa essas porcarias com eles mesmos. E mais uma vez aí eu indico para vocês esse livro. Boa parte das pessoas, talvez 90% aqui dos vênetos além mar, ou descendentes de vênetos, como vocês prefiram chamar, para melhor entender, né? São pessoas, infelizmente, vazias, que não conhecem a sua história, são pessoas muito genéricas, que, enfim, se veem, se reconhecem num Estado, no que o Estado italiano moderno vende para eles, né? Não que tenha existido um Estado italiano antigo, nunca existiu. Esse Estado italiano, ele é moderno, e a gente participa dele, o Vêneto participa dele, recentemente, né? A partir de 1866, por um golpe político que o Reino da Itália deu, né, no Vêneto, para anexá-lo. Antes disso, né, a gente teve outros problemas, é óbvio, estava num período conturbado de invasões. Depois da queda da República de Veneza, teve a invasão da França, que a França que fez, né, a queda da República de Veneza, depois ela cedeu para a Áustria, e aí depois, então, pegando lá de volta da Áustria, é a França que cede os territórios vênetos da República de Veneza, que era uma nação, não era italiana, a nação italiana, era um país, e então eles é que dão esses territórios para a Itália, e a Itália faz esse plebiscito fraudulento, porque 4 ou 5 dias antes eles já tinham anexado o Vêneto, e então eles vão lá e fazem um voto de cabresto, né? As pessoas votam com arma na cabeça e sem muitas opções, o voto não era secreto, então foi uma ocupação política. Esqueçam essas bobagens, vocês não são esse tipo de... Vocês podem ser italianos porque, enfim, né, descendem de pessoas que vieram da Península Italiana. Italiano na questão geográfica, mas não existe uma etnia italiana. Eu não sou italiano, você não é italiano, nós somos vênetos, tá? Vênetos. Porra, se vamos falar sobre etnia, vamos falar sobre cultura, sobre tradição, nós somos vênetos, não somos italianos. Pode ser
que hoje em dia pessoas mais novas que estão nascendo lá no Vêneto, de fato, sejam lá esse protótipo de italiano ali que o Estado está inventando, mas você não deveria, tá? Então, leiam esse livro, tem aí, se vocês quiserem comprar, tem o link, e vamos ser um pouquinho mais orgulhosos, pelo menos no bom sentido, né? Orgulhoso de recuperarmos as nossas tradições, de seguir fielmente e de não envergonharmos as nossas famílias, os nossos antepassados. Vocês têm vídeos aqui falando sobre a imigração, vocês viram que essas pessoas sofreram, que a Itália, esse Estado de hoje, fez com os nossos antepassados, vendeu os nossos antepassados como escravos, e vocês deveriam se envergonhar em querer tanto parecer um italiano a lá, sei lá, Giorgia Meloni, seja lá o que vocês quiserem, vocês deviam se envergonhar disso, tá bom? Vocês deviam se envergonhar disso. Não interessa se é a Giorgia Meloni, se é qualquer político, se é o Berlusconi, se é o Luigi Di Maio, seja a porcaria que quiser naquele governo porcaria da Itália, que começa uma porcaria desde sempre, tá bom? Então vocês deviam se envergonhar de ter essa postura aí de querer ser italiano com bandeirinha da Itália, que na verdade é uma bandeira revolucionária, copiada da bandeira da França revolucionária napoleônica. Eu, sinceramente, né, vocês poderiam jogar tudo isso aí no lixo e queimar, porque essa é a vergonha dos nossos antepassados. Foram todas essas pessoas que venderam eles como escravos não só para o Brasil, mas para diversos outros lugares aí, e para ganhar dinheiro em cima deles, para fazer com que a Itália se tornasse um país rico, hoje, enfim, nem tanto, né, mas se tornasse um país desenvolvido às custas dos nossos antepassados. Então você devia ter vergonha disso, de não procurar a cultura vêneta, de não procurar a língua vêneta, as nossas coisas, mas ir atrás dessa porcaria, tá? Dessa porcaria. Então fica o meu recado de hoje. Indignado porque não tem como não se indignar quando a gente olha a história e quando a gente olha o comportamento, infelizmente, das outras pessoas, né? Dos nossos irmãos, muitas vezes aqui, alguns lá também. Então não tem como não se indignar e comprar essa briga também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha deixado uma mensagem, apesar, me desculpe, do tom exaltado, mas hoje é o nosso dia. Ele não deve ser substituído por essas falsidades ideológicas, por essas porcarias italianas. Muito bem? Então, antes de ler os comentários aqui, agradeço a vocês que estão acompanhando hoje, que é sábado. Te convido para fazer parte aí da imersão DNA Vêneto. Quem sabe, se você é uma dessas pessoas que acredita nessas bobagens, eu sou italiano, vem aqui para a imersão, você tem que ver de fato o que acontece aí, o que aconteceu na história vêneta, também seguido pelo DNA, né? Vai ter aí a Genonexo, a Nexogeno, desculpa, empresa que, né, trabalha com todo esse lado aqui de genética, e todo mundo vai saber te falar aí que essa grande palhaçada de Itália não existe também pelo lado genético, tá? Você vai ver que existe sim uma cultura e um povo vêneto. Então, vem, se inscreve. Você pode entrar aqui no grupo de WhatsApp que está na descrição do vídeo, depois eu deixo fixado, está aqui nos comentários, entra no grupo de WhatsApp para manifestar o seu interesse, eu falo com você sobre o dia, entro em contato e digo, e aí tem um valorzinho pequeno lá de inscrição, você se inscreve e faz parte. Os primeiros que entrarem aí, que se inscreverem, vão ter, se tiverem os seus resultados de exame de DNA, o pessoal da Nexogeno vai falar um pouquinho mais, particularmente a respeito dos resultados de vocês. Se interessa, né, para saber um pouco mais sobre reconhecimento da cidadania? Ah, poxa, você está falando aí que não deve ser italiano, isso, aquilo. Tudo bem, mas agora, também é necessário entender que isso daqui foi roubado, né? Eles venderam os nossos antepassados como escravos, e se você quiser reconhecer a sua cidadania, que de uma forma maldita, hoje é dita cidadania italiana, a gente só pode requerer por meio disso, né, por cidadania desse Estado falsista, desse Estado que anexou aí o Vêneto militarmente, né, e escravizou os nossos antepassados, vendendo como escravos, você só consegue através dessa cidadania italiana. Então, se você quiser recuperar aí e ter oportunidades,
você pode entrar em contato com a Alma Cidadania. Eles não trabalham só com cidadania italiana, com outras também. Se você tem parte portuguesa na família, vale a pena, né? Dá uma olhada, espanhola, fala aí com eles, diz que chegou através do canal Lenguamário para ter o seu desconto. Olha só, a gente tem também bandeiras do Vêneto, tá? Para vender. Então, entre em contato, tem o WhatsApp aqui, você pode falar comigo, entre em contato para ver se te agrada alguma coisa em relação às bandeiras. Muito bem, agora eu vou ali para os comentários, para a gente não ficar aqui só enrolando. E olha só, então, excelente vídeo, muito obrigado, muito obrigado. O Peter, o Estado é o nosso maior inimigo. Sim, principalmente quando se fala a respeito do Estado italiano, né? Baita vídeo, mestre, muito obrigado, Peter. O João aqui escreveu, bom dia, Fernando. Hoje, infelizmente, não pude participar da aula. João, acontece, não tem problema, tá? Depois a aula está gravada e pode assistir a nossa aula de Vêneto. Para quem não sabe, tem uma turma de Vêneto no sábado de manhã e o pessoal participa, a gente toma café junto praticamente, né? Eu costumo dizer. Mas muito legal a nossa interação. Viva San Marco, também diz o João Francisco. E é assim que eu termino essa nossa participação, essa nossa live. Viva San Marco e che setemo duri, che setemo incornai alla nostra cultura, alla nostra lingua. Ciao ciao, Strucon. Viva San Marco!